e é a nossa última sessão. É a nossa última sessão desse ano. O ano que vem tem novidade, coisa nova, novas formas de participação. Eu queria aproveitar para agradecer o empenho também de todos aqueles que participaram durante essas sessões, preparando suas apresentações ou partilhando as experiências em outras apresentações, porque acho que foi um momento muito enriquecedor para todos os municípios envolvidos. Hoje nós temos duas práticas, o município de Cascais, representando Portugal, e o município de Marciolínio Souza, do Brasil. A prática de Cascais a plataforma Cascais Participa, é uma estratégia e um sistema para a cidadania que agrega diferentes canais e ferramentas de participação cidadã, com destaque hoje, em especial, ao Orçamento Participativo Jovem. A apresentação será conduzida pela Isabel Xavier, chefe da Divisão de Cidadania e Participação, e pela Karen Pereira, chefe de unidade dos orçamentos participativos. Essa prática está incluída no cluster C2, Desenvolvimento Territorial e Consórcios, e no cluster C4, Espaços Inclusivos e Inovação Cultural e Social. Ao nível da prática brasileira, do município de Marciolínio Souza, no estado da Bahia, apresentará algumas práticas, vão ser um conjunto de práticas. Seria o processo de substituição de um lixão por um caminhão de lixo, a implantação de um serviço de inspeção municipal e a adequação dos produtos da merenda escolar com o calendário agrícola do município, entre outras atividades e outros processos que estão sendo desenvolvidos no município. A apresentação será conduzida pela Maria Clara Medrado, arquiteta e consultora voluntária do Conselho Municipal de Desenvolvimento Social, e Hernandes Medrado, presidente do Conselho Municipal de Desenvolvimento Social. Essa prática se insere no cluster 1, Desenvolvimento Econômico e Inovação. Bom, cada município terá 30 minutos para expor as suas experiências. Em seguida, nós vamos abrir um período para debate e discussão. Penso que podemos começar com Cascais, se estiverem de acordo, e se o município brasileiro estiverem de acordo. Estão todos presentes, do município também de Marciolínio. Certo, então podemos começar. Sim, senhora, então vamos lá. Eu vou tentar partilhar a minha tela. Não sei se vocês já estão a ver. Não, ainda não. Agora sim. Ok, já estão? Sim. Então, vamos aqui. Agora sim, estou vendo, mas eu estava confirmando com o áudio desligado, então ninguém ouviu. Ok. Então, toda a gente está vendo a minha tela? Sim, sim, sim. Ok. Então, vamos lá. Aqui fica Cascais. Cascais fica junto a Lisboa, mesmo muito, muito perto. São 30 minutos de comboio e 20 minutos em autoestrada. Portanto, estamos mesmo perto da capital de Portugal. Somos o 5º maior município do país. Temos 214 mil habitantes. Somos muito diversificados, felizmente temos 136 nacionalidades registadas e 20% da nossa população é constituída por expatriados. Temos 4 freguesias, eu não sei como é que se diz no Brasil, talvez vocês me possam ajudar. O nosso território divide-se em 4 freguesias distintas. Já vou mostrar distintas, porque tem um lado mar, como vocês veem aqui, e um lado serra, que se vê aqui. Se pudesse colaborar. Oi. Então, esta é a Baía de Cascais, a Câmara Municipal fica mesmo aqui neste local. Como eu estava a dizer, temos costa, e temos praias, e temos serra. Uma zona verde mesmo muito grande no nosso território. Portanto, há uma parte importante do território que não é controlada pelo município.
A nossa missão é prestar um serviço público de qualidade, a tempo e horas, sempre com o foco no cidadão. Desde sempre Cascais tem esta preocupação, o foco é no cidadão e nas suas necessidades, e aquilo que nós queríamos, ou que nós gostaríamos, era de ser reconhecidos como o melhor prestador de serviço público do país. Fazemos uma comunicação com os nossos cidadãos multicanal, portanto temos atendimento cara a cara, face to face, temos o YouTube, o canal Cascais, temos várias apps, temos internet, naturalmente, Facebook, Instagram e WhatsApp, e uma publicação que vai para casa de todos os nossos municípios. Nós, como foi falado pela Tatiana, vamos falar de um sistema de participação, e para poder organizar um bocadinho a nossa apresentação, nós fomos buscar aqui, adaptar uma escala de Bartlett e de Odegaard, para se perceber que embaixo, não é, no ponto de partida, pode haver zero participação, há determinadas ações que não têm participação, e que depois, se formos subindo os degraus, podemos passar a informação, comunicação, ouvir as pessoas ou consultar as pessoas, e aqui temos apenas interação, não é? Envolvimento dos cidadãos e interação entre os atores, mas depois, se falarmos mesmo em participação como um sistema mais reforçado, nós temos então a coprodução, com a colaboração entre os pares, ou a codecisão, com a capacidade dos cidadãos poderem decidir ou tomar decisões, ou a cogestão. Nós não trouxemos este slide com o objetivo de teorizar muito, mas no fundo de dizer que aquilo que nós queríamos, a mensagem que nós queríamos deixar é que não basta ter uma prática, até é preciso várias práticas e várias formas, porque cada cidadão gosta de participar de maneiras distintas. Então, é preciso encontrar mecanismos distintos para a participação. Claro que, quando estamos a falar na cogestão, estamos a falar em níveis de envolvimento do cidadão já bastante elevados, com partilha de conhecimento e com uma interação entre os políticos, a administração pública e os cidadãos. Oi, desculpem. Então, em Cascais Participa, nós fomos procurar alguns dos nossos projetos, sem vos querer cansar muito. Alguns projetos apenas estão no nível 1, e isso não é necessariamente mau. Por exemplo, o Facebook, o Prefeito, faz diretos semanais, e durante o tempo da pandemia fez diretos semanais com os cidadãos para que eles pudessem acompanhar o que estava a acontecer e o que estava a passar. Temos, por exemplo, também um currículo local para a cidadania, portanto, as escolas têm um currículo que foi criado connosco, com o município, para as questões da cidadania. E aqui estamos apenas a falar em informar ou comunicar. Depois, consultar. Ok, consultar é um nível diferente. Em Portugal existem processos que são obrigatórios ir à consulta pública, e temos aqui também alguns projetos que são consultas regulares, e depois temos, por exemplo, um projeto de voluntariado de dados, em que os cidadãos se oferecem para responder ou dar os seus dados quando nós queremos ou precisamos de consultar sobre determinadas matérias. Depois tem um ruído de fundo. Pessoal, desliga os microfones aí, pessoal. Depois temos, no patamar de colaborar, coisas já completamente diferentes, como, por exemplo, o alerta golfinhos, que é uma coisa muito simples, que é quando um cidadão, nós temos uma grande costa, detecta que viu ou visualizou um golfinho num determinado local, ele avisa o município de que avistou este golfinho naquele local. E nós vamos estudando as entradas e saídas dos golfinhos aqui nas nossas zonas e recolhendo dados com a ajuda destes cidadãos. Quem fala de uma coisa tão simples como esta pode falar de coisas muito mais complexas, como, por exemplo, o programa Voz dos Jovens, em que os jovens se encontram com os eleitos, com os políticos, todas 2 vezes por ano, em que os políticos ouvem os jovens em determinadas matérias, e os jovens preparam sugestões ou ideias para discutir e debater em determinadas matérias com os políticos. Portanto, depois eu não vou cansar-vos, como é óbvio, com todos estes projetos. Vocês depois poderão naturalmente ter acesso a todos estes projetos
através de cascaisparticipa.pt. Depois, ao nível da codecisão, temos o orçamento participativo, que é o maior orçamento participativo de Portugal. O orçamento participativo de Cascais este ano implicou 7 milhões de euros, no ano passado 10 milhões de euros, implica 15% do orçamento de investimento municipal, é decidido diretamente pelos cidadãos. O OP Jovem, eu não vou falar, a Karen vai explicar-vos, ou, por exemplo, o associativismo, em que as associações culturais encontram-se também de 6 em 6 meses com o... Não é vereador que se diz, esqueci-me da palavra, desculpem. Qual era a palavra que se diz no Brasil? Secretário. Obrigado, secretário. Encontra-se, neste caso, com a secretária, que tem a matéria do associativismo, e com a ajuda da equipa técnica decidem quais são as atividades culturais que se vão promover no município ao nível do associativismo, qual é toda a programação. Depois, na cogestão, e aqui estamos a falar já de um patamar mais elevado, naturalmente, para além dos conselhos ou fóruns que efetivamente têm capacidade já de, para além de decidir, cogerir determinadas áreas, como a deficiência ou a saúde, temos, por exemplo, um projeto que eu creio que é bastante interessante, que são os tutores de bairro, que em cada bairro existe uma pessoa responsável de fazer a interação com o município e propor alterações no âmbito mais, começou por ser da higiene e limpeza e agora é de diferentes áreas relacionadas com o município. Estes tutores de bairro recebem um telemóvel da Câmara Municipal e têm prioridade na sua ligação direta ao município. Um outro exemplo de cogestão, já completamente diferente na área do ambiente, é o programa Oxigênio, em que os cidadãos se comprometem, ou as empresas se comprometem, a cuidar de um talhão na nossa serra, a limpar, a tirar as espécies invasoras, por exemplo, a replantar, a cuidar de uma determinada área da serra com a Câmara Municipal. E com isto deixo o nosso sistema, ou no fundo os maiores projetos que temos em Cascais, para nos focarmos no OP Jovem, que eu acho que é uma prática que pode, com certeza, interessar-vos. Vou deixar de partilhar aqui o meu... Oi. Tá? Sim, então vou começar eu aqui a partilhar o nosso orçamento participativo jovem. Só um segundo. Estão a ver? Sim. Ok, perfeito. Então, já sabemos onde é que é Cascais, ou vocês já sabem onde é Cascais, vamos mergulhar diretamente no Orçamento Participativo Jovem. Então, este é um processo que começou em 2016 por iniciativa da Prefeitura de Cascais, com a parceria de 15 escolas. Na realidade, começou um piloto com 4, mas no ano seguinte ampliou imediatamente para 14 e depois para 15 escolas no ano seguinte. Mas 15 é o número de escolas máximo que está envolvido neste projeto. É importante dizer que este processo é um processo pedagógico de codecisão para criar estes cidadãos que ainda são alunos e que não são eleitores, mais participativos e mais conscientes no futuro, quando forem justamente eleitores. E aqui, um pouco à semelhança daquilo que é o orçamento participativo geral, os alunos destas escolas, eles decidem sobre dinheiros públicos, não é? E como é que estes devem ser priorizados. Então, e aqui pergunta muito importante, qual é a verba, qual é o dinheiro que eles decidem? Então, no ano piloto e no ano seguinte, eles tiveram um valor de 2.500 euros, eu não sei quanto é que é isto em reais, tiveram este valor para cada escola. E nessa segunda edição houve justamente uma aluna que questionou-me numa sessão pública de participação
se nós achávamos que isso era suficiente para as escolas serem beneficiadas, tendo em conta que as escolas tinham tanta necessidade. E então a equipa do Orçamento Participativo Jovem promoveu esta reunião, cuja fotografia estamos aqui a ver, e, portanto, foi uma reunião de trabalho formal, onde o prefeito, com a secretária está de um lado e estão os municípios do outro lado, neste caso alunos e alunas, onde elas apresentaram argumentos, no fundo, que explicavam que aquela verba não era suficiente e a proposta era de duplicar a verba, era para 5.000 euros por escola. E os argumentos eram tão bons e que o prefeito ficou tão sensível às questões que acabou por quadriplicar a verba. E por isso, desde o terceiro ano, nós temos 10.000 euros para os alunos poderem fazer propostas de beneficiação da sua escola. Mas, paralelamente, estes alunos também dão ideias para a comunidade em geral. E aqui a comunidade é tudo aquilo que é fora da escola. E o dinheiro que está atribuído para estas propostas para a comunidade é o valor igual ao do Orçamento Participativo Geral, que começou em 2011. No fundo, é o irmão mais velho do Orçamento Participativo Jovem. E, portanto, estas propostas vão ser inseridas no Orçamento Participativo Geral, caso passem à análise técnica. Portanto, este é o valor. E agora vamos aqui perceber como é que este projeto foi estruturado, como é que ele nasceu, quais são os ingredientes. Então, nós começamos, em primeiro lugar, com uma formação de desformatação da equipa de prefeitura, aquilo no que diz respeito ao conceito da participação juvenil, porque para mim participação pode dizer alguma coisa em concreto e para a Isabel pode ser outra, e então nós temos que partir todos da mesma base. E para isso é importante nós percebermos e questionarmos o que é participação juvenil. E esta equipa multidisciplinar da Prefeitura de Cascais é uma equipa de várias áreas e de vários serviços com formações totalmente distintas. Nós temos não só a divisão de cidadania e participação, que no fundo é um pouco a mãe deste projeto, mas não podemos deixar de fora o Departamento da Educação, o Departamento da Juventude, ou melhor, a divisão da Juventude, e também o Departamento de Comunicação, porque comunicar é muito importante. À semelhança do Orçamento Participativo Geral, contamos também com o nosso consultor externo e alguns amigos críticos para perceber onde é que poderia haver falhas em particular. Este projeto foi feito com os alunos, pelos alunos e para os alunos e, portanto, foi construído numa lógica de bottom-up, portanto, de baixo para cima. E baseia-se na escada de participação, no seu 6º grau, naquilo que é portanto, são os adultos que iniciam o processo e há uma tomada de decisão partilhada no decorrer desse mesmo projeto. E à semelhança daquilo que é o Orçamento Participativo Geral, que é, no fundo, há uma equipa que tem esse projeto na Prefeitura. As escolas, cada uma destas 15 escolas que têm o seu projeto, tem uma turma, equipa, Orçamento Participativo Jovem. No fundo, vão ser eles os responsáveis da sua escola para implementar este projeto. Eles vão ser, no fundo, os embaixadores da participação na sua escola. E nunca podemos deixar de fora os professores, não é? Os professores são peça fundamental neste processo. E é preciso também capacitá-los para uma série de coisas e, nesse sentido, nós temos uma formação credenciada para os professores envolvidos nestes projetos através da educação não formal e em torno destes conceitos da democracia participativa, representativa, colaborativa, de 3, 25 e 50 horas. Isto é muito importante porque as de 3 horas, por exemplo, é sobretudo para
dar a conhecer este projeto e capacitar, por exemplo, diretores de agrupamento. Vocês não devem ter isso aí no Brasil, diretores de agrupamento. Aqui as escolas não têm só um diretor das escolas, mas é um agrupamento, é um grupo de escolas. Depois aqui uma imagem de sessões públicas de participação, no fundo elas estão em debate. Aqui a metodologia um pouco mais em detalhe, portanto, que normalmente começa com um filme, há alguns alunos juntos numa mesa a debater com o tal moderador, e depois eles fazem esse debate quer para a escola, quer para a comunidade, que são aquelas propostas em paralelo que nós tivemos a ver. Desse debate em mesa vão 2 propostas para escolas e uma para a comunidade. É feita uma votação em plenário e o número que resulta dessas propostas é, no fundo, decidida pelo Conselho de Gestão de cada escola. Isso foi uma novidade este ano e esse Conselho de Gestão, portanto, é composto pela direção da escola, os professores do orçamento participativo, os estudantes e também alguém da equipa da prefeitura. Aqui a análise técnica, que no fundo é a etapa seguinte, é também feita com os alunos. No fundo aqui é que eles façam parte do processo e são eles a fazer a análise técnica das propostas em concreto na sala de aula e fazem grupos de trabalho com grupos de WhatsApp, etc. Aqui a votação é importante que seja muito idêntica àquilo que é a votação dos adultos com uma urna real. Nós percebemos que os alunos não sabiam fazer a votação e, portanto, eles têm aqui um bom momento para aprender a votar e perceber o que é o voto nulo, o que é um voto válido ou um voto em branco. Aqui um momento de entrega de cheques para os projetos vencedores, é um cheque simbólico para mostrar as ideias vencedoras. E, no fundo, aqui o encontro final é um encontro que nós fazemos com todas as turmas das 15 escolas, fazemos sempre um momento de fecho do ano letivo deste projeto. Aqui só para perceber como é que este projeto está dividido no tempo. Portanto, começa com a preparação no ano letivo no início, que é em setembro até dezembro, com o encontro de turmas de capacitação. Depois temos as sessões públicas de participação, que nós tivemos a ver aquelas mesas de debate, a análise técnica, a votação e o anúncio dos resultados. Isto forma um ciclo de decisão entre janeiro e março e, a partir daí, nós temos o ciclo de implementação a partir de abril até dezembro desse mesmo ano. E com o encontro final, que é aquele momento de fecho. Só aqui eu não vou entrar aqui em muitos detalhes nos números, mas aqui só dizer, desde que nós temos o orçamento participativo jovem nas escolas, desde 2016, os alunos já decidiram em mais de 3,5 milhões de euros entre o orçamento participativo jovem para as escolas, as ideias das escolas e daquelas que são da comunidade, que são vencedoras no orçamento participativo geral. Aqui há alguns exemplos. No fundo, aqui do lado esquerdo, nós temos uma passagem coberta entre 2 edifícios. É uma proposta vencedora do primeiro ano. E depois, aqui do lado direito, uma proposta para a comunidade, que é o alargamento das paragens de ônibus. Eu acho que é assim que se diz. Que tem Wi-Fi e carregamento USB e que, no fundo, tem o dobro do tamanho das paragens normais, porque junto às escolas há sempre mais pessoas à espera do ônibus. Aqui outras ideias também, aqui um toldo para a zona de estar e convívio dos alunos, é uma proposta para dentro da escola. Também temos outras que são mesas e cadeiras para a sala de aula, que no fundo não são mesas individuais, mas que permitem ser agrupadas de forma diferente e que permitem o encontro dos alunos entre si e não sempre naquele modelo tradicional de olhar para a frente e para o professor. Aqui um outro exemplo também de uma rádio escolar,
onde o envolvimento depois da própria turma e com o proponente é a concretização do projeto, e aqui vê-se mesmo os alunos com a mão na massa, como se diz aqui em Portugal, não sei se diz assim no Brasil. E, por fim, este projeto, que é um projeto incrível, porque é um projeto, não é material, é imaterial, e são sessões de educação sexual. Portanto, isto foi uma proposta, não só proposta, mas vencedora numa escola. Estas sessões acabaram por acontecer todas online por causa da pandemia. E, no fundo, é isto. Muito obrigada. Acho que cumpri aqui o meu tempo. Estou disponível para questões. Estamos. Obrigada. Obrigada, Karen e Isabel. Podemos parar de partilhar a tela, por favor. Vamos passar para o município brasileiro e depois nós abrimos para as perguntas e respostas, pode ser? Quem começar? Quem começa? A Maria Clara, arquiteta. Bom dia. Isso. Oi, bom dia, boa tarde, pessoal de Portugal. Então, eu vou compartilhar aqui a tela. Está aparecendo aí para vocês? Vocês conseguem ver? Sim. Então, eu sou Maria Clara, eu sou arquiteta e urbanista, estou como colaboradora no município de Marcelino de Souza, agora na gestão do prefeito Hermínio. Falando um pouco sobre o nosso município, né, nós estamos localizados no estado da Bahia, a 330 quilômetros da nossa capital, Salvador. O município encontra-se na região da Chapada Diamantina, estando próximos também de outros centros urbanos importantes na região, como Itaberaba, Mucugê e Lençóis. A Chapada Diamantina, ela é mundialmente conhecida pelas suas belezas naturais, então existem muitos pontos turísticos mundialmente conhecidos, como o Morro do Painácio, Poço Encantado e a cidade histórica de Lençóis. Bom, com relação ao nosso município, nós somos um município relativamente pequeno, temos aproximadamente 10.380 habitantes, a vegetação predominante é a caatinga e o clima é semiárido. Agora, Hernandes vai falar um pouco sobre as nossas práticas, como Tatiane falou, vamos falar um pouco sobre algumas práticas desenvolvidas no município e citar um pouco como cada uma delas impacta no dia a dia da nossa cidade. Hernandes? Sem som, Hernandes. Hernandes? Não está online? Está sem som. Ele está sem som? Bom dia, Brasil. Boa tarde, Portugal. Estão ouvindo? Sim. Estão ouvindo? Sim. Estão ouvindo? Sim. Estou ouvindo e dizendo 5 áudio desligado, para atrapalhar todo mundo. Bom dia, Brasil. Bom dia, Portugal. De acordo com... Fazer para a festa de São João e São Paulo. De acordo com a pesquisa do Instituto Brasileiro de Pesquisa, Geográfico de Pesquisa, dos 417 do município da Bahia, 270 abaixo de 20 mil habitantes, eles têm uma agricultura familiar, o que fez com que o governo do estado destinasse o terceiro orçamento do estado para a agricultura familiar através da Secretaria de Desenvolvimento Rural. Seguindo essa orientação do governo, nós fomos trabalhar as cadeias produtivas do semiárido, fortalecendo no município o agricultor familiar. Então, em parceria com o SEBRAE, identificamos as cadeias produtivas do nosso município e iremos trabalhar em cima delas. A primeira é a leite, a cadeia produtiva do leite. Nós fundamos, em 1999, uma cooperativa, com muita dificuldade, mas, a partir desse trabalho, dessa resiliência, o governo do estado fez por bem nos credenciar ao projeto Bahia Produtiva. Nós somos um dos 7 municípios contemplados com o laticínio, o que virá fortalecer toda a economia do agricultor familiar do nosso município, gerando qualidade,
gerando agregação de valor, e com base essa pecuária leiteira, com base no cactus chamado palma, né? É uma cultura que está sendo acompanhada não só pelo SEBRAE, que é o Serviço Brasileiro de Apoio à Micro e Pequena Empresa, trabalhando a propriedade familiar no tocante à gestão, como também o SENAR, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural. Nós estamos há 2 anos capacitando produtores rurais, mais de 100 produtores rurais, dentro do universo de 1.000 produtores rurais, o que vamos aí criar um incremento na economia do município, dando qualidade alimentar, inclusive esse beneficiamento do leite sendo atrelado à merenda escolar através da implementação do SIM, Serviço de Inspeção Municipal. Também vamos trabalhar a caprinocultura, ovinocultura, porque é uma tradição local, e o que vamos fornecer agora, inaugurou-se na região um frigorífico no município de Andaraí, também aqui na Chapada Diamantina, onde teremos carnes de qualidade, não só para o Brasil, como para o mundo. Aqui nós estamos vendo a palma, o leite, produtores de reunião, e estamos vendo aqui a futura sede do laticínio, que será inaugurada em março. Pode passar. O diferencial do nosso município é que nós estamos no bioma Caatinga. Esse bioma é um bioma unicamente brasileiro e no nordeste do Brasil. E ele tem uma fruta secular, uma árvore secular, que ela foi dita pelo autor dos Sertões, Euclides da Cunha, um best-seller nacional, que é a árvore sagrada do sertão. É uma árvore que tem batata e se auto-irriga. Na máxima seca, ela faz com que uma árvore venha florir, não é? Então, nós estamos desprezando esse fruto nativo. Nós estamos trazendo frutas exóticas quando nós temos uma fruta secular, uma árvore secular com fruto secular, com sabor já testado no Brasil e no mundo, que só seria colher. Então, ontem, nós demos assim, foi um evento muito importante para a economia da Chapada Diamantina, os municípios do IDH baixos, como o nosso, né? Então, nós lançamos, eu estou aqui com o prefeito Hermínio Mercedes, lançando o projeto Umbu Gigante. Umbu, a Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária, selecionou variedades gigantes e, com isso, está propagando mudas para o município e para a região. Isso vai fazer o diferencial na economia do município. Vamos trabalhar agora com a polpa e vamos participar de, como é que se diz? De eventos. Participação nos mercados, né? Não só regional, nacional e internacional. Eu tenho certeza que dentro em breve vocês estarão experimentando esse suco de umbu ou polpa de umbu em todos os mercados, inclusive em Portugal. Atrelamos também esse cultural. Umbu somos nós somos raízes, né? Então, o umbu tem a ver com a nossa história, a economia do nosso município, do nosso povo. E atrelamos também isso, vocês estão vendo aqui, crianças. Esse evento foi aberto por crianças da Escola Margarida Oliveira, o coral Encantos do Sertão do Tambori. Ele iniciou a abertura cantando o hino nacional e música da nossa cultura. Então, nós vamos fortalecer esse sentimento de pertencimento, o que vai criar um diferencial muito grande no nosso município e na economia do município, pelo que nos une. Porque o que nos separa tem muita coisa, mas nós estamos passando a identificar o que nos une. Nós temos um rio, nosso município é um município diferencial, porque, por mesmo estando no polígono das secas, nós estamos banhados pelo rio Paraguaçu, o que favorece uma fruticultura irrigada, uma agricultura irrigada, como também uma área de sequeiro com a palma. Pode passar. Um diferencial também no nosso município, que está chamando a atenção, é a propagação, a partir de 2022, da parceria da Secretaria de Educação e Agricultura. Não se pode fazer nada em qualquer lugar do Brasil e do mundo que você não atrele a educação. Tudo passa pela educação. Então, quando você atrela na escola sentimentos de valoração da agricultura familiar, esses meninos vão levar noções de novas tecnologias para suas residências, vão influenciar seus pais, a inovação tecnológica vai chegar na propriedade familiar, e o que é muito importante, uma questão mundial, é a sucessão familiar na agricultura, de pequeno porte. E com isso nós vamos adequar os produtos da merenda escolar ao calendário.
Porque muitas vezes a gente está trazendo produtos de fora da merenda escolar que a gente não produz. Então, nós vamos adequar o nosso calendário, saber o que nós produzimos e, para isso, fornecer alimentos de qualidade, produzidos pelos filhos, produzidos pelos pais dos alunos na merenda escolar. Isso é inovador. E o que é mais importante também vai ser o programa SEAGRE Vai ao Campo. O que é a SEAGRE Vai ao Campo? É a Secretaria da Agricultura. Em vez de estar esperando o produtor sem renda, com dificuldade de transporte, para vir até a secretaria vai ao campo, com o sistema de comunicação via WhatsApp, dando as informações, e essa secretaria de ao campo, ela cria as DAPs, que é Declaração de Aptidão do Produtor, para que ele tenha acesso ao PRONAF, Programa de Aquisição de projetos pecuários a nível de banco, né? Viabilizando também a adequação ambiental. Aí vem a questão do umbu, porque nós vamos replantar umbu e fazer a adequação ambiental com a nossa planta sagrada. Então, a SEAGRE Vai ao Campo é um trabalho excelente, é um trabalho que já fez diferencial. Nós já cadastramos 900 produtores rurais num universo de quase 2.000 produtores rurais. Isso, tenho a certeza, vai fazer a diferença. Pode passar. Uma coisa que nos envergonhava e nos deixava debilitados em relação à sanidade era um lixão na entrada da cidade, que há muitos anos esse lixão existiu e foi solucionado com a locação, apenas com a locação de um carro desse de lixo, porque nossa área urbana é de 5.000 habitantes, então esse aí já começou a resolver o problema, mas vamos partir agora, contudo, nesse novo ano, com a coleta seletiva, projeto piloto de coleta seletiva de lixo. Parece pouco, né, para vocês, para o mundo, mas para nós foi um passo muito importante a aquisição, simplesmente a alocação desse caminhão, porque estava com dificuldade de se achar área para estabelecer um aterro sanitário. E uma coisa muito justa e uma coisa muito bonita e funcional, realmente, é a avaliação multidisciplinar da pessoa idosa. Antigamente, a pessoa idosa ficava nas suas casas, dificilmente para se deslocar, somente do campo, para se deslocar até o posto de saúde, é uma dificuldade muito grande. Então, com esse programa multidimensional, né, de que processo psicológico, funcional e clínico, com a caderneta do idoso, esse idoso é acompanhado, a qualidade de vida está melhorando e eles estão mais felizes, mais alegres, porque desenvolvimento, no nosso entender, no entender mais moderno, não é só obra, não, né? No mais moderno é o entendimento de felicidade humana. Se uma cidade é feliz, se um povo é feliz, então isso também é desenvolvimento. Então, com isso, nós encerramos a nossa participação, agradecendo a todos que colaboraram, principalmente uma nossa funcionária, que ela fez como é que se diz? O intraempreendedorismo, que está nos assistindo agora, que adora. E aí eu conclamo todos a vocês com esse apoio bilateral, com apoio aí da CNM, com a CNM, inovar. Vamos inovar juntos, não é? Vamos inovar juntos e acorda Tamburi. Tamburi é o nosso nome de origem, não é? Então, vamos inovar Marcioni de Souza, para sempre Tamburi. Um abraço a todos e fiquem com Deus. Muito obrigada, Maria Clara Hernandes. Foi uma excelente apresentação, bastante interessante o trabalho que estão a desenvolver. Bom, acho que nós podemos abrir agora para as questões. Quem tiver perguntas, para Cascais, para o município de Marciolínio. Tem alguém que gostaria de começar com as questões? Bom, eu gostaria de fazer tenho algumas dúvidas, gostaria de fazer tanto para um município como para o outro. Eu vou começar por Cascais, que eu acho que foi um trabalho muito interessante, uma apresentação muito completa. Para a Isabel, ao nível da primeira parte, que ela apresentou sobre o sistema de participação,
nós temos noção que esse sistema de participação não foi criado tudo num dia só, que é toda uma trajetória, são muitos anos, né, de trabalho, mas se pudesse estruturar isso numa linha do tempo, daquilo que, mais ou menos, como que foi esse processo, se foi um processo muito da Câmara investindo em abrindo, né, esses canais, ou se também teve um retorno para o lado da população buscando mais formas de participar, mais abertura, como que foi um pouco disso, para a gente saber como que se estrutura esses sistemas, né? Porque a gente vê muitas práticas de participação, muitas isoladas, não conectadas, e esses sistemas são mais difíceis de verificar nos municípios. Obrigada à Tatiana por esta questão. É uma questão realmente muito importante, até porque quando nós falamos parece que nasceu tudo ao mesmo tempo, não é? Que está tudo consolidado e de facto não foi assim. Nem é assim, é um processo em crescimento permanente. Nós podemos dizer que os primeiros passos dados no processo de participação e envolvimento foram no princípio da década de 90, em que nós tivemos as primeiras experiências de participação muito a medo, digamos assim, muito a medo, nos processos mais colaborativos até, mas foram pequenas experiências no processo fundamentalmente até de realojamento. É aí que nós iniciamos o nosso processo, ajudando ou pedindo à população que connosco ajudasse, connosco que criasse o processo de realojamento. Portanto, estávamos em 1995. E depois foi um processo que foi crescendo com a Agenda 21 local, por exemplo, foi crescendo com outras pequenas experiências e, claro, que o orçamento participativo é o grande boom, não é? Porque quando, portanto, há 10 anos precisamente, o Presidente põe ou cria o orçamento participativo de Cascais, sendo vinculativo, e colocou na altura 1,5 milhão de euros à disposição dos cidadãos, portanto, aqui vocês podem ver a diferença de 1,5 milhão para 10 milhões ou para 7 milhões, não é? De um momento para o outro, o OP acabou por efetivamente contribuir para que quer os políticos, quer os técnicos, e eu gostava de falar um bocadinho da administração, da importância da administração pública aceitar a participação, porque muitas vezes se o político cede poder à participação, os técnicos têm que ceder espaço à participação das pessoas e aceitar que as pessoas também têm conhecimentos. Isto é uma coisa muito importante e que às vezes os técnicos têm muita dificuldade em aceitar isso. Nós é que sabemos, nós é que estudamos, nós é que sabemos e nós é que sabemos o que é melhor. E, portanto, este modelo foi crescendo e, portanto, foi crescendo e foi-se desenvolvendo até sem nós darmos bem conta. E, de repente, quando começámos a dar conta, começámos a perceber que realmente tínhamos diferentes canais, tínhamos diferentes estruturas e depois dessa reflexão é que começámos a ponderar a organização de um sistema, não é? Pronto, e hoje, isto é apenas, esta família que eu hoje trouxe aqui, é apenas uma parte, não é? Porque é uma parte muito concreta ligada à participação direta dos cidadãos, mas que não é da divisão, como vocês perceberam claramente, não é da divisão da qual eu faço parte, é da Câmara inteira. Estamos a falar da área do ambiente, estamos a falar da área da educação, estamos a falar da área da saúde, estamos a falar da área da juventude. Portanto, são áreas muito distintas daquela que nós trabalhamos agora. Talvez seja importante ter uma área como a nossa, isto é, ter uma equipa que está focada em trabalhar a participação, independentemente da área da Câmara que estivermos a falar. Portanto, se um serviço como o Ambiente quer lançar um programa participativo, pode contar connosco para montar esse sistema de participação. E a Câmara tem um consultor a tempo inteiro, que neste caso é o professor Nelson Dias, que todos vocês conhecem, já o é há 10 anos,
é nosso consultor a tempo inteiro e que efetivamente nos ajuda a construir, a refletir e a permitir uma reflexão mais profunda sobre os processos de participação. Não sei se respondi à questão da Tatiana, mas o caminho faz-se caminhando. Há é que não ter receios. Sim, respondeu sim. Muito obrigada, Isabel, muito claro. Mais alguma pergunta para o município de Cascais? Eu gostaria do município de Cascais. Rudimar vai primeiro, vi a mãozinha aí depois. Rudimar, você quer ir primeiro? Não, sim, não, sem problema. É só uma informação complementar. Esses valores representam quanto por cento do orçamento de Cascais? Representam 15% do orçamento de investimento. Cascais tem um orçamento enorme, de 300 milhões, mas aqui estamos a falar de um investimento, do orçamento de investimento, e representa 15% do investimento. Como foi a mulher do contrato? Obrigado. Você teve contato com ela? A solicitação da nova data? Isabel, eu também queria fazer dirigir uma questão sobre o caso que vocês apresentaram. Marcelo, seu microfone está aberto. Marcelo, eu acho que as meninas conseguem puxar. A faixa etária dos jovens que apareceram nas casos demonstrados orçamento participativo, de qual idade a qual idade? E eu entendi que são 15 escolas participantes no total, eu guardei o número certo, era só... Adriana, está certo, são 15 escolas no total, a idade é do 5º ao 12º ano, é sensivelmente de 10 anos, dos 10 aos 18, não é? No fundo é este o universo. Mas tem mais escolas do que as 15 ou é só 15 escolas que tem no município como um todo? Essa também é uma boa pergunta. Então, são 15 escolas públicas, há uma delas que é privada, mas tem um contrato de concessão. Essas são todas as públicas. Nós temos mais escolas privadas, mas não estamos a fazer esse programa nas escolas privadas. Quer dizer, poderíamos fazer do ponto de vista metodológico. Não faz sentido fazer no sentido de canalizar verba pública para o domínio privado. Mas essa questão já se colocou em escolas privadas, poderíamos fazer em formatos distintos. Por exemplo, já fizemos numa universidade também, a Universidade Nova da SBE, e aí foi claramente, era €1 pelo município, €1 pela universidade. Portanto, era um cofinanciamento, não era era atribuição de verba partilhada e a prefeitura entra com a parte metodológica do processo. E última curiosidade, se vocês fossem aconselhar essa prática para a gente aqui, qual seria o fator de inovação que vocês apontariam assim como essencial? Não pode ficar de fora nunca, assim, porque, de fato, partindo da premissa que a gente já tem um ambiente de acolhimento, que é um valor para a gestão municipal, né? Porque esse é um ambiente que facilita a implementação e a continuidade da prática. Mas superada essa etapa que é crucial, qual seria, assim, 1 ou 2 elementos que vocês aconselhariam que permite esse diálogo constante com os munícipes, essa integração entre as práticas? Eu não sei se percebi bem a pergunta no sentido de se é o resultado, ou output, não é? Se é o resultado que vem ou aquilo que é o fator de introdução, não é? Não sei se percebi bem a pergunta, mas, no fundo, os alunos... Quer dizer alguma coisa, Adriana? Eu ia falar mais no aspecto metodológico, para a gente, assim... É o nível de replicação da prática, Exato. né? Se fosse replicar essa prática em outro local, o que não pode faltar para que ela possa tentar, pelo menos, ter os mesmos bons resultados ou aquilo que vocês consideram como bons resultados, é o nível de replicação.
Aqui o que é mais importante, e é o que no fundo, quando nós falamos com os alunos, eles dizem, tem a ver com o facto de eles terem voz, não é? A metodologia do Orçamento Participativo Jovem é totalmente igual ao Orçamento Participativo Geral, não é? Aliás, há muitas coisas que eles funcionam em contraciclo, porque o ano letivo funciona noutra altura que o Orçamento Participativo Geral, e, portanto, há coisas que nós vamos aprendendo de um projeto para o outro, ok? Mas o que é mais importante de tudo, e o que é nestes 4 edições comum, é os alunos ficam muito gratos por serem-lhes dado a voz, a oportunidade de se expressarem. E isso é completamente inédito, porque eles conseguem perceber que eles vão para a escola um dia normal e por acaso vão a uma sessão pública de participação, dão uma ideia, e se aquela ideia for vencedora não só naquele dia, mas também depois na análise técnica e na votação da escola, ela pode vir ser uma proposta vencedora e a votação do Orçamento Participativo Geral. E o impacto disto num aluno de 10 ou de 15 anos ou de 18 é um impacto enorme. Também é importante frisar que estas propostas, quando são vencedoras, elas depois são apresentadas publicamente numa sessão com adultos. E quando nós pomos um aluno com uma idade inferior a 18 anos a falar para uma plateia de adultos, o respeito é enorme. Os adultos calam-se e ouvem aquele menor. E isso é uma coisa que nós não estamos habituados, porque é muito comum haver sempre aquele barulho de fundo quando as pessoas estão a falar e há um apresentador. E quando a idade daquela pessoa que está a comunicar connosco é menor, os adultos claramente captam a atenção e isso, eles reconhecem esse fator. Eu posso fazer uma pergunta? Claro, todas. Eu não sei se não ficou claro, mas para mim, a implantação do orçamento participativo por força de lei em Cascais, por exemplo, tem uma lei que determina que na LDO tantos por cento do investimento é pelo orçamento participativo ou não. A outra coisa que eu queria saber é todas as propostas decididas no orçamento participativo depois da análise técnica e submetidas à votação, elas são implementadas ou por exemplo, são implementadas naquele ano, vocês trabalham com algum tipo de passivo de um ano para o outro? E a última pergunta seria como é que são escolhidas as pessoas que participam nesse processo de definição das propostas e tal. Na escola eu entendi, no orçamento geral eu não entendi muito bem como é que essas pessoas são, como é que se formam esses grupos. Então respondo. Eu só vou responder à primeira parte da pergunta, depois vou deixar o resto com a Karen. Eu gostava de falar quando a Sinari, não é? Não sei se estou a ler bem o nome, quando a Sinari levantou esta questão é muito interessante, porque o orçamento participativo escolar existe por força da lei em Portugal. É obrigatório fazer orçamento participativo escolar, mas não tem nada a ver com o orçamento participativo jovem de Cascais. Portanto, em Portugal existem 3 tipos de orçamentos, 4 tipos de orçamentos participativos, assim de repente, do Estado, relacionados com o Estado. Portanto, nós temos o orçamento participativo nacional, que é o governo que põe dinheiro para as pessoas decidirem. Depois nós temos o orçamento participativo regional, que não é obrigatório. Depois nós temos orçamentos participativos municipais, que não são obrigatórios, cada município decide ter ou não ter, como quiser. E depois nós temos o orçamento participativo das escolas, que é obrigatório, está na lei. Agora, o OP Cascais e este OP que a Karen teve a explicar, não tem nada a ver com o orçamento participativo escolar. Portanto, o orçamento participativo escolar dá 1 euro
por cada jovem da escola e, portanto, estamos a falar de montantes que nunca ultrapassam. Uma escola destas, a dimensão de Portugal, tem no máximo para aí 2.000 alunos, no cenário maior, nunca ultrapassaria sequer os 2.000 euros. Sim, é verdade. E há aqui uma questão também, que é o Orçamento Participativo Jovem de Cascais foi implementado primeiro... Desculpem. Então, o Orçamento Participativo de Cascais foi introduzido antes do Orçamento Participativo Escolar Nacional, que a Isabel estava a falar. Isto também é importante referir, porque nós já estávamos com a primeira edição do piloto a acontecer quando surge em decreto-lei e por lei o Orçamento Participativo Escolar, e nós, afinal há outro Orçamento Participativo para a escola. Depois, aqui, quanto às propostas, ou melhor, quem é que participa? No Orçamento Participativo Jovem, são os alunos que participam e que dão as ideias. E no Orçamento Participativo Geral, que nós chamamos dos adultos, mas vamos lá ver, o Orçamento Participativo Geral é a partir dos 12 anos. Nós quisemos mesmo que os municípios em Cascais participassem e, portanto, para permitir que alunos que tenham propostas chumbadas no Orçamento Participativo Jovem possam, no fundo, ter uma outra oportunidade e apresentar no Orçamento Participativo Geral, nós baixámos a idade do Orçamento Participativo Geral. Inicialmente era de 16 anos, mas atualmente é de 12. Portanto, no fundo, aqui os proponentes podem ter essa idade e os proponentes no Orçamento Participativo de Cascais têm que ter a única condição de serem trabalhadores ou estudantes ou residentes em Cascais, e são justamente essas pessoas que depois vão estar sempre com uma equipa técnica na avaliação dos projetos. Por exemplo, a Isabel é uma munícipe, por acaso também trabalha em Cascais, mas tem uma ideia para uma praia, e então ela vai ser envolvida no processo de análise técnica com a equipa ou o serviço que tem a competência na área litoral, que tem as praias, com a equipa do Orçamento Participativo de Cascais. Ou seja, a equipa do OP é, no fundo, o facilitador entre a equipa técnica que tem o conhecimento e o proponente. E, no fundo, vamos ter várias reuniões em conjunto durante a análise técnica. E é nessa altura que é feito ali um acordo daquilo que é possível fazer caso aquela proposta seja vencedora. É isso que é posto a votação. E a partir do momento que essa proposta é vencedora, ela é vinculativa, ela tem que acontecer. É por isso é que é tão importante a análise técnica. A análise técnica determina que, se aquela proposta for vencedora, como é que ela vai acontecer? Ou se há algum impedimento naquela ideia, qual é aquilo que não pode acontecer? Porque o que é mesmo determinante neste processo é esta ideia, caso seja vencedora, ela não pode não acontecer, porque isso é defraudar a expectativa não só do proponente, mas do município inteiro que votou naquela ideia. Portanto, a análise técnica é muito importante, e nós acabámos este ano a edição deste Orçamento Participativo agora no dia 8, foi feriado, e então nós tivemos, de 57 projetos que tiveram a votação durante 35 dias, 22 propostas foram vencedoras. E essas 22 propostas, nós sabemos que elas vão ser executadas. Elas têm 3 anos para serem implementadas. Pode acontecer que uma ou outra se atrase, mas é determinante que elas aconteçam e que seja dado, do ponto de vista de transparência,
ao município, ou outro município que queira saber, se aquela proposta estiver atrasada, a razão do atraso. Isso é totalmente transparente. E, no fundo, isso permite que os municípios não sejam tão... agora só me ocorre o termo em inglês, demanding, estão a questionar o município, ou serem até, ou questionarem no sentido de acharem que a proposta, a ideia não vai acontecer. Portanto, esse canal de comunicação com a equipa do Orçamento Participativo é totalmente aberta. Nós estamos aqui sempre a esclarecer as questões do ponto de situação de cada projeto, mas elas são vinculativas. Propostas vencedoras são vinculativas. Eu acho que respondi à questão, mas se houver alguma dúvida... Sim, muito obrigada. Não, foi com aqui a questão do dinheiro, não foi? Que a Sandra colocou. A verba é decidida pelo município. É o município que decide quanto dinheiro vai colocar à decisão. E, portanto, no nosso caso, este prefeito decide cerca de 15% do orçamento de investimento. Mas o geral na Europa é de 5%. E uma coisa que a Karen, é tanta coisa, não é? Uma coisa que nós não dissemos é que para o orçamento participativo geral, o limite máximo por proposta é de 350 mil euros. Portanto, aqui o nosso orçamento participativo tem limites máximos por proposta. Se a Sandri vier propor um centro de saúde, não pode, custa 4 milhões, é imediatamente excluído. Mas se vier propor aquelas paragens de ónibus, claro que cabem perfeitamente em 350 mil euros, depois avança. Sim, às tantas queria só acrescentar uma coisa, que é, nós todos os anos, nós temos umas normas do Orçamento Participativo de Cascais, também temos para o Orçamento Participativo Jovem, e nessas normas, que são revistas anualmente, nós temos os critérios de elegibilidade totalmente definidos. E, portanto, isto que a Isabel estava a dizer, que tem a ver com a verba máxima por proposta, é um dos critérios de elegibilidade, tal como o tempo de execução de 3 anos. Portanto, há ali uma série de critérios que estão pré-definidos à partida e que a proposta tem que ir ao encontro desses critérios para poder ser viabilizada. Era só esta nota. Obrigada pelas respostas. Mais alguma questão? Alguém tem alguma questão? Eu queria só, tem mais algum tempo, só queria fazer uma questão para a equipe para o Hernandes e para a Maria Clara. Eu achei bastante interessante o trabalho que vocês têm feito em relação aos produtos locais, agricultura local, principalmente no aspecto que, em 2 aspectos. Um é absorver, né, a produção local para as merendas escolares, né, que eu acho que é bem interessante. E um outro aspecto que você mencionou bem rápido, que era um trabalho para que fosse uma questão de sucessão familiar, né? Os filhos também a aderirem a prática, né, da agricultura local. Que a gente, não é uma coisa que eu tenho tanto conhecimento, mas eu sei que Portugal tem uma situação complicada por causa da evasão, né, das áreas rurais, e os mais velhos deixaram de produzir, os avós, né, provavelmente na fase dos avós, ou até alguns pais, e os filhos já saíram de casa, já estão nas cidades maiores, ou até foram para outros países, e em muitos lugares tem sumido, e essa produção tem sumido em algumas partes. Tem sido dominada pela agricultura, acho que chama agricultura extensiva, né, grandes empresas que têm feito. Eu queria, se pudesse falar só um pouquinho mais de detalhes, como que vocês têm feito essa questão em relação aos jovens, tentar despertar essa questão de sucessão familiar. E no outro aspecto, só para saber, eu não percebi bem se essa questão da merenda já acontece, vocês já conseguiram absorver alguma coisa do produto local nas merendas escolares, ou é um projeto ainda? Assim, microfone. Tem que ligar o microfone. Através do PAA, já se vem, Programa de Aquisição, está ouvindo? Programa de Aquisição de alimentos, já se vem fazendo.
Ronaldo, por favor, pode desligar o som? Através de uma cooperativa da agricultura familiar, né? Mas houve uma parada em função dessa própria pandemia e em função de questões burocráticas com esse próprio PAA, né? Mas esse projeto vai estar mais forte na volta da normalização né, dos alunos à escola, né? Porque também nós a implementação do SIM é um impedimento, ele está em encaminhamento, então tem essa questão burocrática que está sendo trabalhada a nível de consórcio, porque na medida que o SIM é o princípio de tudo para você poder comercializar, para você ter segurança alimentar, não é? Isso está trabalhando também a nível de consórcio, o consórcio da Chapada Forte. Quanto à sucessão familiar, esse é o grande desafio. Eu tive em Portugal em 1900 JAP, Associação dos Jovens, Associação dos Jovens Produtores de Portugal. E eu fui para o sul ao norte, do Algarve, como se diz, do Algarve ao Minho, e vi essa dificuldade, né, de estabelecer o jovem na zona rural, porque o jovem não vai ficar aqui, o jovem continua sendo indo para os grandes centros, somente para São Paulo. É uma tristeza você ver todo ano ônibus levando esses jovens, né? Então, nós temos que adequar realmente. O jovem só fica na propriedade quando ele vê renda na propriedade, quando ele vê que ela está crescendo, que o pai está desenvolvendo, né? Então, por isso que é uma esperança muito grande, através do cooperativismo, do associativismo, e atrelando os jovens, essa comissão de jovens, tanto da cooperativa quanto nas associações, né? É um desafio muito grande. Nós já temos jovens participando da cooperativa, já temos jovens fornecendo, mas é um trabalho, ainda temos muito o que realizar. Obrigada, muito obrigada. Mas já tem um bom caminho, né? Já começou, já tem começado a estruturar, bem interessante mesmo. Mais alguma questão? A luz no fim do túnel. É verdade. O difícil é começar. Depois que começa, tem mais alguma questão? Não sei se a Isabel, a Karen, o Hernandes ou a Maria Clara querem fazer algum comentário final. Eu gostaria. Que nós temos um grande desafio. O Nordeste nós não vamos vender a imagem. Se vende muito a imagem do Nordeste brasileiro como aquela imagem de pobreza, né? Não existe essa imagem. Essa imagem ela é trabalhada, mas com políticas públicas erradas, né? Na medida que a gente valoriza o homem da terra, com o que a terra produz dentro de seus valores e direcionando as cadeias produtivas realmente inerentes ao lugar, o animal para cada bioma, a planta para cada bioma, e políticas públicas direcionadas à agricultura familiar, porque as secretarias de agricultura da Bahia, elas realmente são secretarias de fachada, não tem orçamento, os orçamentos não são participativos. Então, nós inovamos agora, o orçamento participativo nosso foi desenvolvido nessa nova gestão, o primeiro mandato, inicialmente com todas as secretarias, né? Então, nós vamos trabalhar para que realmente as secretarias tenham dotação orçamentária para que a agricultura familiar realmente seja entendida como um carro-chefe da economia local, sucessão familiar, emprego e renda, e não o Nordeste pobre, o Nordeste que tem um bioma que é única dele, que tem frutas único dele, né? E tem toda uma cultura que é única no mundo. Então, eu acho que é uma região potencialmente rica. Mas eu parabenizo o Cascais com esse trabalho de jovens, com esse trabalho envolvendo toda a comunidade. A comunicação é muito importante. É muito importante que todos tenham conhecimento do que o município quer, que todos podem colaborar. Então, o nosso grande desafio é fortalecer o que nos une. A grande pergunta é essa: o que nos une? Então, vamos trabalhar em cima do que nos une, e tem muita coisa para ser um Nordeste rico, diferente, e que pode dar exemplo não só ao Brasil, mas ao mundo. Eu quero parabenizar essa oportunidade que o Nova Juntos nos deu, aprendendo com os irmãos portugueses, mas aprendendo muito com as cidades brasileiras.
Obrigada, Hernandes. Não sei se a Isabel, a Karen. Sim, nós queríamos agradecer o Inova Juntos. Eu queria fazer uma contribuiçãozinha depois, assim, posso? Depois? Ah, mas eu interrompi, Isabel. Posso só rapidinho? Não. Gente, assim, eu acho absolutamente maravilhoso quando a gente consegue enxergar municípios reais resolvendo problemas reais, de pessoas que lá na ponta vão receber o impacto disso. Então, quando a gente vê essa ação, essa preocupação do Hernandes, assim, ó, isso aqui são agriculturas de fachada, são secretarias de fachada, a gente tem que melhorar a agricultura familiar, a gente tem que melhorar o processo, assim, é uma percepção do município como ele é e com a riqueza que ele tem, com a possibilidade de desenvolvimento. Então, eu acho que, assim, é de um grau de maturidade tão grande, a gente está conversando e a gente está tendo esse espaço de troca, e que, assim, que é sempre um privilégio quando eu escuto vendo essa experiência completamente diferente do município pequeno, do interior e tal. E eu trago isso também ao grau de complexidade e sofisticação que eu vi Cascais fazendo isso, atuando para resolver o problema da ponta. Eu lembro que uma pergunta que eu fiz ali para vocês agora em novembro, era assim, como que vocês fazem essas ações dos orçamentos, né, e tal? Eu falo, não, aqui a gente resolve os problemas, Então tem uma parte que é o orçamento de investimento, tem uma parte que é o orçamento participativo, tem uma parte que é experiência, mas assim, é de um grau de maturidade e é de um grau de responsabilidade com a pessoa que está lá na ponta que a gente realmente tem que pegar os casos de vocês e tem que passar para frente. Então, só um comentáriozinho assim que eu fico emocionado de vê-los falando, viu? Parabéns aos dois aí, parabéns a Isabel, parabéns a todo mundo aí de Marcionilo. Pronto, falei aqui, só fechar. E nós aqui não abrimos mão, Zanin, de receber nossos irmãos portugueses, viu? Obrigada. A Maria Auxiliadora está a pedir a palavra. Está sem som. Nós não estamos a ouvir, ela está sem som. Ela está sem som. Maria, está sem som, não sei o que aconteceu. Não. Talvez possa escrever a questão. Sim. Se a Isabel quiser ir falar. Tatiana, a Sónia também está a pedir palavra. É a Sônia com a mão levantada. Maria Auxiliadora, não te escutamos. Sim, eu acho que ela deve estar, a Maria deve estar com problema no áudio. Se a Sônia quiser falar, fica à vontade. Sim, bom dia. Olá. Eu estou sem trânsito porque eu estou chegando em casa, saí do trabalho para vir para casa. Eu só quero mesmo agradecer. O Zanin nunca mais eu havia visto, e vocês de Portugal, e enfim, todos vocês, por essa oportunidade. Eu queria muito ter apresentado, mas infelizmente estamos em processo de audiência pública e Conferência Municipal de Educação, que trata do Plano Municipal de Educação, principalmente as estratégias orçamentárias. Então, não pude participar no sentido de apresentar, mas tenho acompanhado. Parabenizar Hernandes, meu amigo, muito obrigado, sua apresentação foi belíssima. Cascais teve uma apresentação belíssima. Eu me sinto muito bem representada por Hernandes nesse momento hoje. E acredito que a gente pode fazer muito mais. Mas os primeiros passos já estão sendo dados. Historicamente, em Marcionílio, nunca tivemos, por exemplo, uma pessoa como Hernandes. Eu digo e vou dizer por que como Hernandes. Porque é uma pessoa que não está diretamente no governo, mas fala tão bem por a gente e tem abertura para se envolver no governo, como ele se envolve, e como ele dá opinião, e a gente abraça e é abraçado por Hernandes. Domingo ele nos recebeu de forma tão calorosa em sua fazenda, para tratar do umbu, o nosso fruto aqui do sertão, que pode ser muito bem utilizado, e ele que me incentivou, inclusive, a pegar umbu, e que é de uma árvore nativa nossa, e que a cada ano tem seus frutos produzidos e vendidos por R$1 a redinha ou pouco mais, e ele me incentivou a levar umbu para a merenda escolar. Estamos com umbu na merenda escolar para o ano 2022, e esse passo a gente deve agradecer a Hernandes pelo seu incentivo, e esse entusiasmo dele é agradecer a CNM, a Inova Juntos,
pelo empenho, pelo incentivo, às vezes puxão de orelha, enfim, é isso, é agradecer essa participação de estarmos tão longe e ao mesmo tempo tão perto, e um ouvindo o outro, e participando e trocando ideias. As meninas de Cascais, pelo amor de Deus, passa para a gente as ideias de vocês, passa contato, porque eu me interessei muito pelo que foi apresentado, especialmente em relação à educação. Foi tudo muito lindo, e as ideias compartilhadas, eu acho que se a gente conseguir fazer uso e trazer para a nossa realidade é muito interessante. Um beijo, que Deus abençoe todos vocês, sintam-se abraçados por essa nossa cidade pequenininha, que eu não gosto de chamar Marcionílio, mas gosto de chamar Tamburi, porque é o que nos representa, é a nossa resistência nesse sertão, às vezes tão agredido, mas resistente e forte. Um abraço. Obrigada, Sônia. Obrigada, Maria Auxiliadora, pelo agradecimento que ela fez aqui no chat. Se a Isabel quiser falar. Não, eu só queria agradecer ao Inova Juntos. Eu creio que vamos ter a oportunidade de trabalhar mais vezes e sobre mais assuntos. Dizer que gostei muito de ouvir a experiência dos colegas do Brasil, dizer que esta questão da agricultura é uma coisa que também nos preocupa, pode não parecer, mas também nos preocupa muito, e temos tentado desenvolver a agricultura local, temos hortas na cidade, eu não sei se diz hortas no Brasil, temos hortas na cidade que são cuidadas pelas pessoas, por isso era um dos projetos que eu também tinha colocado lá, e que tentamos produzir alimentos, e também esses alimentos depois são partilhados, as pessoas tomam conta, não é? Sem pagar, destes espaços, e tomam conta dos espaços verdes, de horta, e depois os alimentos são também partilhados, mas é uma excelente ideia com as escolas. No nosso caso, eles são partilhados com as instituições de solidariedade social que apoiam famílias em dificuldades. E eu gostei muito de ouvir a experiência, gostámos bastante de ouvir a experiência do Hernández, porque na realidade a agricultura biológica, porque em Cascais é obrigatório ser biológica e sazonal, estas hortas têm que produzir sazonal, local e biológico, e são uma inspiração. A vossa experiência é uma inspiração. Achámos muito, muito interessante. Obrigada, Inova. Esperamos ver-vos em breve por aqui. Obrigada, Isabel. Bom, antes de encerrar, não sei se o Maurício quer fazer alguma fala, Lorena. Eu já falei aqui os meus agradecimentos e a minha felicidade, e aí deixa até eu externar de novo, que um dos grandes aspectos da cooperação é que nós precisamos permitir que a cooperação aconteça, nós precisamos permitir esse espaço de fala de uns com os outros, sem intermediação, ou seja, nós estarmos aqui simplesmente como um catalisador, como um facilitador do processo. E isso tende a melhorar cada vez mais agora, e depois com a primeira experiência que nós tivemos presencial, e com a vinda de vocês agora de Portugal para cá, e com a publicação das ações, das fichas que nós temos, eu acho que a gente tende muito a ampliar esses laços, né? Essa construção das ações de pessoas. Então, parabéns a todos, eu estou muito feliz de ver a coisa funcionando, viu? Parabéns. Obrigada. Posso acrescentar uma coisa, que estas reuniões acho que nos tornaram muito difícil agora escolher a cada um parceiro para as visitas, porque acrescentando aprofundamento ao conhecimento dos outros, torna-se cada vez mais difícil decidir quem, porque sempre se descobrem coisas novas também à margem, não? Do que foi escolhido inicialmente como prática central do intercâmbio, e então vai ser bastante duro o trabalho de escolha negativa de quem não escolher, digamos. Obrigada, Giovanni. Bom, eu penso que podemos encerrar. Só avisar para os municípios que nós vamos enviar em breve algum material para orientar as próximas sessões, né? O trabalho que vai ser desenvolvido para o próximo ano. Nós temos vários trabalhos interessantes, a visita e as novas sessões. Então, em breve, vocês receberão orientações e material a respeito do continuar, né? Do trabalho do Inova Juntos.
Bom, dou por encerrada essa sessão. Muito obrigada pela participação de todos e vamos manter contato. Boas festas e fiquem à vontade se tiverem dúvidas para falar conosco, com os municípios que apresentaram. É isto. Boas Bom festas. Natal. Tchau, boas festas. Pessoal, até mais. Bom Natal. Tchau, bom Natal.